Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, sempre me rege, me guarde, louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos nesse domingo, dia do Senhor. Que a Virgem Maria, a Mãe do Puro Amor, abra o nosso coração para escutarmos e vermos a palavra do Senhor, e que o fruto deste dia seja que o nosso coração ame a cada vez mais a nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu gostaria que vocês tomassem a Sagrada Escritura no livro de Levíticos, no capítulo 19 e no versículo 1. Na Bíblia da Ave Maria é página 163. Levíticos capítulo 19, versículo 1. Quem achou, diga um amém bem bonito. Quem não achou ainda, então vamos fazer a oração do Arcanjo Miguel. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. São Miguel, São Gabriel e São Rafael Arcanjo, rogai por nós e defendei-nos no combate. São Francisco de Assis, rogai por nós. E assim diz o texto: o Senhor disse a Moisés: dirás a toda a Assembleia de Israel o seguinte: sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Estas são para nós as palavras do Senhor. Vamos aplaudir a palavra do Senhor com alegria. Tomem seu assento, por favor. Queridos irmãos e irmãs, o Senhor, em várias outras partes da Sagrada Escritura, nos exorta a este caminho de santidade. 1 Tessalonicenses 4:3. Esta é a vontade de Deus a vosso respeito, a vossa santificação. 1 Tessalonicenses 4:7. Pois Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Mateus 5:48. Sedes perfeito, porque o vosso Pai Celeste é perfeito. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Procurai a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém poderá ver o Senhor. Do que vale uma vida sem santidade, meu irmão, minha irmã? Será que nós já meditamos no livro do Eclesiástico, capítulo 7, versículo 40, onde diz assim: em tudo o que fizerdes, lembra-te do teu fim e jamais pecarás. Será que nós entendemos uma palavra de uma jovem que morreu tão nova, com 24 anos de idade, Santa Teresinha do Menino Jesus, e que dizia assim: a nossa vida aqui é um brevíssimo segundo. E será que nós entendemos de verdade que se nós não formos santos, nós não poderemos ver a Deus por toda a eternidade? E o Catecismo da Igreja Católica diz com clareza: se uma pessoa morre com um pecado mortal só que for, ela será condenada ao inferno, porque um pecado mortal é uma ofensa eterna a um Deus eterno. E quantas almas têm se privado do bem da santidade e se condenado
E a dureza é que os santos místicos que tiveram a visão do inferno dizem que as almas dos réprobos, dos condenados, eles ficam durante toda a eternidade maldizendo e amaldiçoando a Deus. Quando fala do verme que corrói, Santo Tomás de Aquino fala que é a lembrança de que ela poderia ter feito bem na terra. Ela vai saber muito bem pelo qual ela será condenada, que ele será um remorso tão grande, porque ela não amou a Deus. E o que é santidade, a não ser cumprir o primeiro mandamento: amar a Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E o que me preocupa é que em 1917, Nossa Senhora de Fátima mostrou o inferno para as 3 crianças e disse assim: vede, muitas almas vão para o inferno. E por que há uma geração se condenando, se perdendo, porque não são santos? Por que tantos males no mundo, porque não temos santo? Santa Teresa d'Ávila já dizia: todos os males nos ocorrem por não amarmos a Deus acima de todas as coisas. Resumindo, a destruição da sociedade se dá por causa da falta de santidade. E é uma desobediência contra Deus, porque é uma obrigação de todos os católicos cristãos serem santos. E muitas vezes eu sei que dá uma dor, os nossos pecados, as nossas fragilidades, as seduções do mundo. A gente tenta e caminha, e reza um pouco, e recebe uma consolação espiritual, e vê a gente se emendando em queda de novo, olha para o céu e fala: nossa, mas como é difícil a santidade, os tempos modernos não ajudam, a crise não está somente fora da igreja, no trabalho, na universidade, o mundo não se entra dentro da igreja, é tanta homossexualidade, é tanta podridão, heresia sendo ensinada, a falta de exemplo daqueles que mais deveriam amar a nosso Senhor Jesus Cristo, divisão, ódio no coração dos irmãos, mágoa, rancor, disputa por poder, por dinheiro. É muito difícil mesmo. Mas santidade é uma coisa de fato extremamente difícil, é para heróis. Mas graças a Deus a igreja tem diversos exemplos de homens e mulheres que foram santos. E que bonita a resolução de Santo Agostinho, quando olhou para a vida deles e disse: por que eles puderam e eu não posso? A graça de Deus é derramada, agora basta a minha boa vontade de corresponder às graças do Senhor e tomar uma resolução enorme na minha vida, de dizer assim: custe o que custar, eu vou ser obediente ao Senhor Jesus Cristo e vou lutar com todas as minhas forças para atingir esse grau de perfeição, porque o bem-aventurado José Alamano diz que se nós demos um passo em direção a Deus, Ele dá 8 em direção a nós. O que isso significa, meus irmãos e irmãs? Deus não deixa vencer-se em generosidade. Como o Senhor ama um coração que quer segui-lo e quer ser santo, como que a Virgem Maria a abençoa, como que o céu se inclina para ajudar uma alma de boa vontade. E para falar de um exemplo de santidade, nós iremos falar da vida do São Francisco de Assis, como o Rômulo me pediu. O Papa Bento XV disse que São Francisco foi o modelo mais perfeito que houve nesta terra de imitação a nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nós iremos falar de um santo magnânimo. Jesus disse para Santa Margarida Maria Alacoque, a santa do Sagrado Coração de Jesus, e Jesus conversava com ela, ele disse assim: Francisco foi o homem mais próximo do meu coração. Ele nasceu em Assis, na Itália, e consumiu o seu tempo na vaidade até os 20 anos de idade. Gente, pela graça do Senhor, quando eu fui pregar na Itália, eu fui na cidade de Assis. Eu digo para você, eu não queria mais sair daquele lugar. Embora a cidade de Assis não segue nem um pouco o espírito de São Francisco, porque aqueles frades que moram lá só pensam em dinheiro. É uma cidade comercial. Tem o cheiro do Francisco, a graça que ele deixou naquele lugar, mas o dinheiro corrompe tudo. E eu ficava olhando a beleza daquele lugar. Eu fui um pouco depois do Natal e contemplando o presépio, que foi São Francisco que nos deu esse presente do presépio, ele que criou o presépio na igreja. E quando eu fui e fiquei rezando diante do seu túmulo, eu me sentia um verme. Eu falava: eu estou diante de um homem que, se não foi o que mais amou a Deus, foi um dos homens que mais amou a Deus na face dessa terra.
E tem um livro muito bonito de um padre chamado Padre Faber, é um padre inglês. Inclusive eu estou estudando bem a vida dele, porque eu estarei pregando na Inglaterra em abril. E um dia eu estava lendo esse livro dele chamado Progresso Espiritual, e as lágrimas me tomaram a minha face. E ele falava assim: teve homens nessa terra que amaram mais a Deus do que os anjos. E eu falei, sem dúvida alguma, Francisco foi um desses. Esse homem gozava de um amor tal pelo Senhor Jesus Cristo, que o seu coração não explodia somente por uma graça de Deus. Mas que bonito, o Senhor trabalhou na natureza humana dele. Ele não nasceu santo de berço. Era um jovem muito feliz, muito alegre, chamado de trovador. Gostava de cantar, de fazer poesias. E o seu pai era um homem muito rico, que trabalhava com vendas de tecidos. E Francisco estava no mundo, procurando as coisas do mundo, e graças a Deus o Senhor o conservou na virtude da pureza, mas era afastado da graça divina. E por uma boa educação da sua mãe, ele herdou algo maravilhoso, que foi o amor pelos pobres. A mãe dele conseguiu inocular no coração dele o amor pelos simples, pelos pobres, se compadecer da fraqueza dos outros. E isso é o Evangelho. Filipenses capítulo 2 versículo 4 diz: não busquei os próprios interesses, mas o do próximo. Atos 20:35 é a maior alegria em dar do que receber. E Francisco já foi treinado pela mãe, mas claro, com o desígnio de Deus, de ser um homem desapregado e olhar para a indigência do próximo, do pobre, de alimentar, de dar roupa, vestuário, de dar atenção. Mas embora Francisco de Assis tivesse esse amor pelos pobres, ele não tinha o amor absoluto por Deus. Estava numa vida dissoluta, afastada do Senhor, agarrado pelos prazeres do mundo. E o Senhor serviu-se do chicote, da enfermidade, para corrigi-lo e transformá-lo subitamente em outro homem, na qual já começou a manifestar o espírito profético. Olha que bonito. O Senhor permitiu um sofrimento enorme na vida de São Francisco, que ele fosse preso. Estava tendo uma guerra perto da sua região, ele foi preso. E por meio dessa dor, nesse silêncio, o Senhor foi e se manifestou a Francisco no meio da dor. Foi o chicote que Deus usou para chamá-lo para si. E ele, no momento daquela dor, entrou dentro de si, e o Senhor veio sobre a vida dele. Ele descobriu a Jesus Cristo. Que bonito, né? Vários tipos de conversão. São Paulo está indo perseguir os cristãos em cima de um cavalo, diz a tradição da igreja. O Espírito Santo vai ter com ele sem usar de nenhum homem, e o derruba no chão. Quem é, Senhor? Eu sou Cristo a quem tu persegues. O Cristo se revelou para São Paulo. Para São Francisco de Assis também não foi nenhum homem que pregou a ele. Foi o poder do sofrimento que o Senhor usou do nido da cruz, e foi ter com ele para mostrar que Isaías 45:5 diz: eu sou o Senhor Deus sem rival, não há outro Deus além de mim. Isaías 43:13: agindo Deus, quem impedirá? Quando o Senhor quer usar de um homem para o apostolado, e usa, o Papa Leão XIII dizia: é por meio do homem que o homem deve conhecer o caminho da salvação. Maravilhosamente o Senhor usa de nós como instrumentos, mas ele não precisa, ele quis precisar, mas ele foi ter com Francisco sem o auxílio humano. E os presos que estavam lá junto com Francisco ficaram irritados com ele, porque os caras naquela dor, naquele sofrimento, estavam, claro, prostrados. E Francisco começou a manifestar uma alegria tremenda no meio daquele lugar. E os caras ficou irritados: pô, a gente está aqui preso, sem comida, passando frio, com a possibilidade de morrer, e você aí todo alegre. Claro, meu irmão, minha irmã, Francisco tinha tido um encontro maravilhoso com Deus. E Nossa Senhora canta no Magnífica: minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. A alegria de Jesus, ela deixa o nosso coração palpitante. É uma exultação tal que não tem como as pessoas não perceberem. Mesmo o apóstolo Paulo, preso dentro da cadeia, ele dizia: alegrai-vos no Senhor. Repito, alegrai-vos. Quando se está com Jesus, toda dor se transforma em alegria, porque Romanos 8:28 diz: tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Quando uma pessoa chega a esse entendimento, não por alguém prega e ensina ou por aquilo que ela lê, mas que ela entende no fundo do coração de que tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor,
a pessoa não tira dos seus lábios o louvor e a gratidão a Deus, porque São Paulo dizia: em tudo dai graças. Aí os homens perguntavam: por que você está feliz assim, desse jeito? E ele, com o espírito profético, disse: porque eu serei um santo e o mundo inteiro terá devoção a mim. Ele falou isso profeticamente. O Espírito Santo falou pela boca daquele homem: eu serei um santo e o mundo inteiro olhará para mim. E eu não sei nem se Francisco entendeu direito aquilo que ele estava falando, mas essa foi a alegria que estava em Francisco. Alegria porque ele conheceu a Cristo e porque ele seria santo. Será que tem alguma alegria que toma o seu coração, a mais do que a alegria de Jesus e de você ter a possibilidade de ser uma pessoa santa? Aonde está o teu tesouro, está o teu coração, diz Mateus 6:21. Qual que é a alegria? Qual que é a sua alegria? Quando chega dinheiro na sua conta, quando você passa na universidade, quando você arruma um bom namorado ou uma boa namorada, quando as dificuldades acabam na sua vida, quando você tem aquilo que você quer, quando as dificuldades se apartam da sua vida, ou quando você faz uma oração pedindo alguma coisinha simples e Deus te responde: obrigado, Senhor, porque eu tenho um emprego, porque eu tenho um trabalho, porque eu fui curado de uma doença por causa disso. Ou você tem alegria no pecado quando você transa com alguém, ou quando você vai para a balada e enche a cara de cachaça e fica trançando as pernas, porque você é um hipócrita, na igreja você é uma coisa, lá fora você é outra, um mascarado, se serve de Deus para seguir os seus prazeres. Ou quando você está na companhia de alguém que te sacia. Qual que é a sua alegria? Você imagina a alegria de Francisco? Porque eu serei santo, porque eu cumprirei a minha vocação, porque eu exterminarei o pecado na minha vida, porque somente Jesus Cristo será o centro do meu coração. Só Deus satisfaz, vai dizer Santo Tomás de Aquino. Eu não preciso de nada, de ninguém, eu não preciso de bens, eu não preciso de ouro, eu não preciso de prata, eu não preciso das alegrias do mundo, eu não preciso de objetos para me saciar, eu não preciso do elogio das pessoas, eu não preciso de pessoas prostradas em mim me dando amor, ou eu suplicando o amor de alguém. Cristo me saciará, Ele será o meu grande amigo, eu abandonarei tudo e o seguirei. Virão homens que me seguirão porque eu sigo a Cristo. Eu ajudarei a reformar a igreja, eu estarei nos altares, e durante tempos e tempos, até o fim do mundo, a igreja olhará para mim, porque eu fui um fiel seguidor de Jesus Cristo. E as pessoas vendo o meu exemplo, a alegria de Francisco, elas amarão a nosso Senhor Jesus Cristo. A grande alegria de São Francisco de Assis era amar a Deus e fazer com que Ele fosse amado, porque a alegria de Francisco não era outra coisa a não ser a Jesus Cristo. E o homem moderno procura Deus em tantas coisas. Aí você vê uma sociedade destruída, o índice de suicídio aumenta, os abortos aumentam, a iniquidade aumenta, a prostituição aumenta, a família quebra, a promiscuidade nos meios de comunicação, a falsidade no coração do homem, o apego às coisas e às criaturas, e o mundo cada vez mais se afastando de Deus, e aquele homem na cadeia, se alegrando porque Deus foi ter com ele. Oh meu irmão, bem-aventurados aqueles que sofrem, porque serão saciados. Como eu repugno uma religião sem cruz, como eu olho para esses pastores protestantes e o meu coração se ira dentro de mim, que tem interesse no que é terreno. Santo Antônio de Poda dizia: os falsos profetas são o apetite da carne, lubridiam o povo, pregam o evangelho adulterado, prostituído, e tem levado uma multidão ao inferno, porque querem os bens de Deus, mas não querem o Deus que pode nos dar os bens. E aí vem aquele slogan daquela igreja demoníaca e satânica da Universal: venha na minha igreja e pare de sofrer. Quando nós pararmos de sofrer, nós nunca conseguiremos ser santos, porque São João Crisóstomo diz que numa região alta, onde neva bastante, nascem umas árvores, e ele, observando essas árvores, quando elas estão pequenininhas, vem uma chacoalhada de ventania, de neve em cima dessas árvores. Elas ficam balançando, 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 e chega um determinado momento que elas estão crescendo, parece que vão quebrar, mas não quebram. E depois que as árvores crescem,
elas ficam as árvores mais frondosas, bonitas, firmes. E quando se corta aquela árvore para usar da madeira dela, é a árvore mais valiosa, porque é a melhor madeira. E São João Crisóstomo pega esse exemplo da natureza e traduz para a vida cristã. Quando Deus quer fazer um homem de Deus, uma mulher de Deus, viril, santo, com a virtude da fortaleza, capaz de suportar os ataques do mundo, do demônio, as intempéries, as tentações, Ele permite que ela seja balançada, que venha uma espécie de sofrimento total na vida dessa pessoa, para que ela desapegue das criaturas, para que ela entenda aquilo que está em Jeremias 17:5: maldito o homem que confia no outro homem, que da carne faz do seu apoio. Ela tira a segurança, tira todo mundo da vida dessa pessoa, permite doença, permite perder emprego. Ela olha para o céu e fala: eu estou abandonada. Ela olha para o lado, ninguém ajuda. Aí Deus vem e fala: agora gruda em mim, eu sou o seu pastor e nada te faltará, a tua alegria está em mim, eu sou o teu pai providente, eu cuido de ti, não cai uma folha de uma árvore sem que eu permita, os fios dos teu cabelo estão contados. Eu sou o Deus onipotente, eu sou o Deus onipresente, eu sou o Deus onisciente, eu te sustento com a minha destra, é pelo meu braço que você vive. Se faltar uma gota de sangue no seu cérebro, você roda. Se não for a minha providência, os demônios te exterminam. Eu que sou o seu pai, eu que sou o seu tudo, eu sou o seu defensor, o seu justificador, o teu santificador. Se a minha graça não está sobre a tua vida, você vira uma prostituta e um prostituto. Se eu não te protejo, Satanás te degola. Eu sou o seu tudo, gruda em mim. Aí quando Deus vem e faz isso numa alma, é que Ele está preparando ela para algo grandioso, porque nenhum santo pode ser apregado a bens e a alguém. O santo é aquele que ama a Deus e por consequência a criatura, pelo amor que Deus coloca no coração, mas ele não se apega a nada. Jesus é o seu tudo. Por isso que São Francisco orava: meu Deus, meu tudo. O tudo de Francisco era Deus. E se você não teve muitos sofrimentos na sua vida, ou se você correu da sua cruz, por isso que você não cresce na fé, por isso que não consegue seguir a Jesus. Mateus 10:38: aquele que não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Quem não tem os cravos não tem a glória. E São Francisco, muito bem entendendo isso, dizia: quem não entende de Jesus crucificado não pode entender de Jesus ressuscitado. E no chicote da dor, Cristo se revelou a São Francisco de Assis. Não foi assim que o irmão dizia que estava na cadeia ontem, passando por tribulações, por humilhações, tendo que ficar limpando privada cheia de cocô lá na delegacia? Não foi assim que Deus teve com ele? Que no momento da dor nossa mostra que o único sentido é Ele, que no meio da dor o único alívio é Ele. Aí a gente quer se encontrar no braço dos homens, das mulheres, bebida, drogas, prazeres. Agora que é a hora da grande decisão. Quando o sofrimento vem, eu tenho que perceber uma graça imensa, imensa, e uma oportunidade enorme para seguir a Jesus. Aí São Francisco vai e fica apaixonado por nosso Senhor Jesus Cristo. Quando foi capturado pelos guerreiros de Perugia, que era uma cidade na Itália, e colocado na prisão, todos os outros estavam tristes, como eu já disse, ele alegre e profetizou. Olha que coisa interessante. Quando Jesus Cristo vai e ensina a parábola de Marcos capítulo 4, ele vai ensinando como que é a vida cristã e como que é o que acontece depois que a palavra chega no coração do homem. Aí primeiro ele fala a parábola, os discípulos não entendem, e depois ele vai e traz a interpretação da parábola que os discípulos não entendiam. Abram comigo Marcos capítulo 4, versículo 13. Marcos 4:13, quem achou diga amém. Depois você lê a parte antes, porque é muito comprida, eu vou perder um pouquinho de tempo, mas você lê antes e depois a interpretação de Jesus. E acrescentou: não entendeis esta parábola? Como entendereis então todas as outras? Versículo 14: o semeador semeia a palavra. Quem que é o semeador?
Jesus. O semeador Deus usa dos homens, mas a palavra é Ele. O verbo se fez carne e habitou entre nós, e a palavra é Jesus. Diga assim comigo: a palavra é Jesus. Então o que aconteceu, irmãos e irmãs? A palavra foi semeada no coração de Francisco. Deus o chamou. Deus chama, aí o homem dá a resposta: ou ele segue a Cristo ou não segue a Cristo. Judas quis seguir não quis seguir a nosso Senhor Jesus Cristo. E mesmo Pedro, na fraqueza, se arrependeu e continuou indo firme até o fim. Mas Judas não quis. Ele estava no colégio apostólico, ele andou com Cristo, ele foi livre. Saul não quis obedecer a Deus, e tantos outros na Sagrada Escritura que renegaram o chamado do Senhor. Então Deus vem e planta a palavra, aí vem a resposta do homem. Diante da resposta do homem, o que acontece? Olha Jesus explicando. Alguns se encontram à beira do caminho onde ela é semeada, apenas a ouvem, vem Satanás tirar a palavra neles semeada. 1 Pedro capítulo 5 versículo 8. O diabo, vosso adversário, anda ao redor de vós como um leão procurando a quem devorar. Resistires forte na fé. Deus vai usar do demônio para provar a sua virtude, como foi com Santo Antão. Estava rezando no túmulo e apareceu o demônio e começou a bater em Santo Antão, e ele saindo no pau com Satanás em forma de leão, e quase sem forças, Jesus aparece, o demônio vai embora, e Santo Antão chega para Jesus e diz: Senhor, aonde tu estavas? E Jesus olhou para Antão e disse assim: eu estava vendo tu combateres por mim, porque fostes fiel até o fim, eu tornarei o seu nome célebre no mundo inteiro. Deus permitirá o demônio a fazer o que a providência divina quer com nós, para provar a nossa virtude e se nós o amamos realmente. É fácil seguir Jesus Cristo nas consolações, meu irmão, minha irmã. É fácil quando o estudo está muito bom na nossa vida. Quando você é atraído para a oração, é fácil rezar. Quando você está com o dom das lágrimas, quando você é puxado para ir para uma missa, você lê a Sagrada Escritura com gosto, porque não tem aridez espiritual, porque não tem tentação impura na sua mente, porque as coisas estão meio que tranquilas na sua vida. Seguir a Jesus Cristo assim, qualquer cão segue, qualquer um segue. Aí o Senhor vai provar a intenção do coração, como foi com Jó. O diabo chegou no trono de Deus, e Deus olhou para Satanás e disse: notaste Jó, meu servo? Não tem outro homem tão íntegro como ele na face da terra. Aí o diabo: também é o homem mais rico do mundo. Dá para ser rico e ser santo. Possui bois, os seus filhos são bons, a sua esposa goza de uma saúde, de credibilidade diante do povo. Deixa vir uma provação na vida de Jó para ver se ele não te abandona. Então tá bom, Satanás, vai lá e arrebenta com a vida de Jó, só não toca na alma dele, o resto você tira tudo. Aí foi, dizimou os bois de Jó, da onde vinha o dinheiro dele, acabou com tudo. Todos os seus filhos morreram. Ele pegou lepra no corpo dele, e sobrou a esposa para fazer maldizê-lo a Deus. E sabe o que ele disse? Deus deu, Deus tirou, bendito seja o Senhor, mas eu creio que o meu Redentor vive. Quando eu me converti, o maior sonho era que o meu pai se convertesse. E numa madrugada ele vai em oração e me diz: daqui 3 meses eu vou vir buscar o teu pai. E o meu pai morreu sem ver eu pregar. E na Santa Missa, eu chorando, abri a palavra, sabe o que estava escrito para mim? Deixe que os mortos enterrem os seus mortos, agora vem e segue-me. Deus é duro às vezes conosco. Sabe por que Deus faz isso? Principalmente com os homens que Ele quer usar. Deus não conta com melindrosos dentro da igreja, com pessoas que se machucam por qualquer coisa, com pessoas apegadas demais no mundo. Você quer vir servir no encontro, fica 7 horas no Facebook, você entende mais de internet do que de Deus. Você quer dar o que para os outros? Nem Deus você tem. Uma vida de impureza lascada, só Deus sabe a vida maligna que alguns estão vivendo aqui. Quer vir na igreja para aparecer para alguma coisa? É bom que Deus desce a vara mesmo, e prova mesmo, para ver a intenção do coração. Você me ama? Eu quero ver até onde.
eu vou permitir que você perca isso, eu vou permitir que aconteça isso. Eu quero ver se o teu amor por mim está no desprezo das coisas do mundo para me agarrar na cruz, ou se você coloca outras coisas na minha frente. Uma irmã brasileira que foi para a África, pregou na minha comunidade. Eu fui lá para evangelizar os africanos e fui evangelizado por ele. Aquele povo sofre, a vara de Deus bate neles, e quanto mais sofre, mais rezam. Eu vi pessoa indo embora da igreja no Brasil porque Deus não curou a dor de cabeça dessa pessoa, ou porque teve uma discussão com o padre porque o padre foi grosso com a pessoa. Olha como ele foi comigo. Será que a esperança era Jesus? Teve uma fraternidade religiosa que o fundador teve um problema e foi tirado da frente. Mais de 500 consagrados caíram. Será que a esperança era em Jesus ou era no homem? Que o mundo desabe, que as provações venham, que tudo nos seja tirado, menos nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso grande tesouro. A Deus tudo na nossa alma. E aí vem Satanás e quer tirar a palavra nossa semeada. Foi o que aconteceu com São Francisco de Assis. O demônio esforçava-se por desviá-lo de seu bom propósito. O demônio estava com medo. Escute uma coisa aqui, igreja. São João da Cruz diz: o demônio tem medo da alma unida a Deus como do próprio Deus. Repete assim comigo: o demônio tem medo da alma unida a Deus como do próprio Deus. Percebe na sua vida, você está começando a dar uns passinhos mais largos na fé, e no retiro você escuta uma pregação, ou o Espírito Santo te dá uma inspiração interior de você reformular a sua vida, começar a rezar mais, ler mais a Bíblia, ler o livro de um santo, e vem um período de consolação para você fazer isso, ou um período de dor para você tomar uma resolução. Aí você começa segunda, terça, quarta, quinta, e aos poucos vai começando a declinar a vida espiritual assim. Santa Teresa d'Ávila diz que quando Satanás vê que uma pessoa está fazendo progresso espiritual, presta atenção nisso, o demônio convoca o inferno inteiro para levar essa pessoa a uma tribulação tal que ela desista dessa caminhada, porque o diabo tem medo dos santos. São Francisco de Assis arrebentou com as portas do inferno. Deus disse: enquanto esse homem viver na terra, o mundo não terá o flagelo da pobreza. Enquanto São Francisco vivia, o demônio estava pirado. Padre Pio, antes de morrer, chorava, e perguntaram a ele: por que você está chorando tanto? Porque eu sei que depois da minha morte, o demônio vai tomar conta do mundo. Porque um dia Satanás, batendo no Padre Pio, disse: você nos dá mais trabalho do que o próprio São Miguel Arcanjo. E para nós sermos santos, nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas. Imagina você, seu infeliz, que você não consegue nem largar uma novela pornográfica. Foi feito um estudo que aonde tem novela da Rede Globo, aumenta adultério nas famílias. O padre Paulo Ricardo falou isso no site dele, e quem publicou esse estudo foi a própria Rede Globo. E aonde não tinha novelas era menos divórcio, as famílias ainda estavam preservadas. Você quer dar Deus, e você fica bebendo o vômito do demônio, sua impostora. Como isso? Jamais seremos santos. Ai, que radical. Você acha que santidade é o que? É brincadeira, meu irmão, minha irmã? É radicalidade. Tem que romper com o mundo. Tiago 4,4 fala: adúlteros, aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Aí vem um monte de jovem arrebentado no encontro. Sabe o que você acha? Que na oração de cura interior o teu abraço vai curar ele. Aí o demônio vai te pegar pela soberba, naquela choradeira, você começa a fazer carinho. Aí a pessoa vai, aí você acha que o teu abraço cura ele. Larga a mão, pelo amor de Deus, se enxerga, né? Teu abraço pode o quê? Se Deus não estiver nele, a não ser que causar uma excitação se você for bonitona num jovem, se você for bonitão. Fora isso, nada. Temos que nos converter realmente. Santa Teresa d'Ávila dizia: aquele que trabalha para Deus em pecado mortal não dá glória a Deus, mas prazer ao demônio, porque os santos botam pânico no inferno. Mas 1 João capítulo 3 versículo 8 diz: aquele que peca é do demônio. Quem está no pecado mortal é propriedade de Satanás. Isso é teologia pura, e eu falo seguramente. E o demônio virá para nos tirar do nosso propósito. Quanta luta! Deus do céu, tem dia que eu já na minha vida espiritual falo: Senhor, eu vou ficar louco.
No começo da minha caminhada, eu fiquei sem dormir 3 anos. O demônio não deixava eu dormir. Todos os dias me visitava na minha cama, apertava pescoço. Um dia eu estava rezando e ele disse: vou te matar. Uma semana depois eu fui atravessar uma rua com o meu amigo e o carro deu bem na porta onde eu estava. Eu clamei São Miguel, tive uma visão de São Miguel tirando o demônio do meu lado, e tantas outras coisas terríveis. Isso eu falo da minha vida porque eu não conheço você, mas a luta que Satanás faz para nos tirar dos nossos propósitos é uma coisa de louco. A guerra que o demônio move a uma alma para que ela não seja santo não é brincadeira não. Aí tinha uma mulher curvada, que São Francisco de Assis conhecia ela toda esquisitona. E o demônio falou assim: se você não abandonar esse propósito, eu vou fazer você ficar que nem aquela mulher. E botou um medo terrível nele. A arma do demônio, medo. E aí você tem que lutar como contra Satanás? Com a palavra que foi semeada. Jesus lutou como o demônio contra no deserto. Mateus 4:4, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele lutou com a palavra. E aí o demônio vem e fala isso, alguma coisa para você: Satanás, seu mentiroso. Romanos 8:31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Salmo 117:10, ainda que me cercassem todas as nações pagãs, eu as esmagaria em nome do Senhor. Salmo 97, caiu a minha esquerda e a minha direita, eu não seria atingido. Demônio desgraçado, você só espirra se Deus permitir. E se Deus permitir você me provar, eu hei de amar a nosso Senhor Jesus Cristo, e a aprovação vai me trazer a perfeição cristã, como diz Tiago capítulo 1. E seja feita somente a vontade de Deus, e na vontade de Deus eu me regozijarei. Se combate a Deus pela palavra. E você conhece a palavra para combater Satanás? Você lê a Bíblia? Você medita a Bíblia? Você conhece a palavra? São Jerônimo diz: quem desconhece a palavra desconhece o Cristo. E aí Deus veio em auxílio a São Francisco de Assis. Olha que bonito. Francisco e uma mulher tal, mas o Senhor falou com ele confirmando, olha que bonito, ou confortando: Francisco, tome as coisas amargas como se fossem doces, e despreze a si mesmo se deseja me conhecer. Nossa, isso é muito forte. Deus ensinou a ele o caminho do Evangelho. Gente, isso daqui não é pregado por nada hoje. Tome as coisas amargas por doces. Francisco ama a humilhação, não queira o louvor dos homens. Ame a penitência, a mortificação. Fuja dos aplausos, vai para o Santíssimo, adore a minha cruz, dê tudo de si, sirva os outros, não queira estar em primeiro, esteja em último. E despreze a você mesmo, Francisco. Na verdade, Jesus estava ensinando o Evangelho para Francisco com a palavra que o Francisco iria entender naquele momento. Quando Jesus Cristo chama os discípulos para segui-lo, ele diz: aqueles que quiserem seguir-me, Marcos 8:34, renunciem a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quando o homem começou a falar de demônios com o Padre Pio, perguntou ao Padre Pio: quem que é o pior demônio? Ele falou: você é o pior demônio. O homem tomou um susto. Aí depois o Padre Pio explicou: a nossa natureza humana é vendida ao conforto. Nós temos em contas muito de nós mesmos. Semana passada eu estava numa aula com um professor. Ele estava explicando umas coisas muito bonitas da Sagrada Escritura, do livro do Hebreus. E eu todo feliz porque eu tinha levado lá 11 pessoas para fazer aula. E ele fica feliz, né? Porque algumas pessoas entram nessa escola de teologia, mas não conseguem perseverar, porque é exigente, poucos perseveram. E aí no momento lá eu cheguei e perguntei uma coisa para ele, ele me deu uma cortada feia. Aí os outros começaram a perguntar, ele respondia para todo mundo. Aí ele me deu um texto para ler sobre o aborto. Eu cheguei, ele falou: você está lendo? Eu falei: sim, inclusive fala daquela mulher. Ele falou: não fala daquela mulher. Eu falei: fala assim. Ele falou: não fala, você não leu. E na frente de outras pessoas, aí eu passei como mentiroso, mas falava de uma outra mulher. Eu fui embora bravo. Falei: quem que ele pensa que é? Ele responde para os outros e não responde para mim. Eu também quero saber. E me desmoraliza na frente dos outros. Eu falei que li o documento, ele falou que não leu. E me deu uma tentação. Eu falei: acho que eu não vou ficar indo na aula, que ele fica me desprezando, ele dá mais atenção para os outros do que para mim. Aí passou um tempo, eu fui rezar, eu olhei para dentro de mim, eu falei: meu, você é pior do que o cocô do cavalo do bandido. Você é um nojo, Anderson. Você é imprestável, seu vaidoso, seu soberbo. O que você quer? Você quer aplauso dos outros? Você esqueceu que o teu Senhor foi crucificado?
Se quiseres procurar a Cristo, jamais o busque sem a cruz. Ser missionário, seu vadio, indo pregar fora do Brasil e querendo ter lugar mais privilegiado no coração dos outros, porque você tem uma memória boa e conhece um pouco de doutrina da igreja, seu pecador infame. Comecei a me xingar, eu falei: que desgraçado que eu sou. Quanto amor próprio, a minha natureza não vence uma coisinha dessa. Custa abaixar a cabeça e louvar a Deus. Vai saber porque que na hora o professor não quis me dar atenção, se eu ia cortar o raciocínio dele, ou se foi mesmo para me estar humilhando. Será que eu não posso aceitar uma coisinha mínima dessa? E a minha natureza já se rebelou. Aí Deus vai falar para Francisco: para você me seguir, para você me conhecer, despreze-se a você mesmo. Cuidado com essa idolatria a si mesmo. Como que chama aquela coisa? É narcisismo, não é? Conta aquela história que o cara foi e ele nunca tinha visto ninguém. Eu não sei como que é a história de Narciso, mas ele se olhou no lago e achou bonito, ele ficava venerando-se a si mesmo. Essa que é a história de Narciso. Nossa, como eu sou belo, como eu sou isso, como eu sou aquilo. E aí Deus Pai vai e diz a Santa Catarina de Sena: o homem continuamente quer roubar a minha glória. Somos vaidosos, nos preferimos a Deus. A gente não ama a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Nós amamos a nós acima de Deus, e por isso que a gente não consegue amar o próximo, porque nós somos egoístas, e o egoísmo congela o nosso coração. Porque eu quero tudo do meu jeito, que seja para mim. Por isso que os casamentos de hoje não dão certo, por isso que as amizades de hoje não dão certo, por isso que há tanta briga dentro da igreja, por isso que esses políticos corruptos, endemoniados acabam com o Brasil, porque são egoístas, porque não amam a Deus, porque não desprezam a si, só cuidam do seu umbigo, são interesseiros. E jamais alguém conseguirá servir a Deus assim. Sabe o que é você desprezar você mesmo? É quando você vem trabalhar no encontro para um jovem, você despreza seu sono e levanta de madrugada e reza pela salvação das almas. É quando você quer ter o prazer, você abdica um pouco no seu alimento para fazer um jejum. É quando você quer fazer alguma coisa de bom, de prazeroso, você quer fazer uma viagem e você fala: Senhor, eu vou renunciar a essa viagem nesse final de semana, fazer como diz Santo Inácio de Loyola, o agir contra, e vou na capela adorar o Santíssimo Sacramento. Quando me convidarem para ir para um rolê, eu vou renunciar por teu amor, Senhor, para mim me vencer a mim mesmo, para o Senhor ser um tudo, para mim me sacrificar, rezar pelas almas para conseguir algum resultado pela igreja. E aí para fazer isso? E aí para fazer isso? Tem que ser muito homem, tem que ser muita mulher para fazer uma coisa dessa. Tem que ter muita fé, muito amor a nosso Senhor Jesus Cristo. Aí a gente não entende porque que não progride na fé. Porque eu sou meu deusinho, eu sou o top, eu sou o melhor do mundo. Eu tenho que ser o cotado, o elogiado, a elogiada. Eu desejo que os outros olhem para mim e falam da minha sublimidade, que eu seja o que mais recebe atenção. Gente, você não tem noção de como que é uma porcaria dentro da igreja servo desse jeito, que tem em conta demais, não aceita o desprezo de si, não aceita uma humilhação. Sabe por quê? Porque não olha para a cruz. E uma religião sem cruz é uma religião doente, é uma religião egoísta. E Deus está quebrando você no meio hoje. Deus está vindo e está falando para você: ó, a parada é assim, quem me segue são esses. E aí Francisco vai e aceita o chamado do Senhor e começa a desprezar a si. Para quê? Para vencer o demônio. E aí São Francisco está andando um dia e vê um leproso, e para desprezar a si, para mortificar a sua carne, ele vai e abraça aquele leproso. Foi o grande encontro dele com Jesus. Mateus 25:35: tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestistes, estava preso e foste me visitar. Aí os discípulos perguntaram a Jesus: quando foi que fizeste isso, mestre? A cada vez que fizesse a desses pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes. Como Deus se revela no sofredor e no pobre, que os santos padres da igreja dizem que é o 8º sacramento. Como que foi bonita a história de Santo Alberto Hurtado, que estava andando pela rua e encontrou um senhor no meio de uma chuva lascada, passando um frio, e ele vai, prega o sobretudo dele de padre, coloca naquele homem e começa a o abraçar, a beijar a sua face, todo fedido com aquele cheiro de pobre que é terrível, e agasalha ele e dá uma bênção nele como padre.
E quando ele está indo embora, ele olha para trás e era o rosto de Jesus. Quando Santa Faustina recebeu um jovem rapaz com fome dentro do convento e com frio, ela alimenta aquele rapaz, dá blusa, da roupa de frio para ele, e quando ele vai embora, olha novamente e é o próprio Jesus. Graças a Deus, na minha vida também eu já tive muitas experiências com os pobres. Foi num retiro da Aliança de Misericórdia que a gente tinha que ficar evangelizando os pobres na rua, que eu chegava e tocava naqueles irmãos, porque graças a Deus, isso daí é uma coisinha que eu tenho desde a minha infância. Tinha um senhor perto de casa que era um alemão, nem falava português, e toda vez que eu voltava do grupo de oração com a minha mãe, eu me montava naquele tio fedido e ficava beijando e abraçando ele. E aí naquele encontro eu colocava a mão nos pobres e tinha tanta compaixão, e meu coração vertia lágrimas de amor. E foi quando eu fazia trabalho com a Toca de Assis, de pregar para os pobres na rua. E a coisa mais difícil é evangelizar para os pobres. Aí você fala do amor de Deus e fala: Deus me ama e eu estou assim. E qual que é a resposta que você tem que dar nessa evangelização? Amar com o amor de Deus aqueles que sofrem, se dar a eles naquele momento, para que o amor de Deus seja revelado em nós. Um dia, quando eu estava andando na rua, que eu peguei um pobre e junto com um amigo meu levei ele dentro do mercado. Eu falei: eu vou dar de comer para esse cabra aqui, vamos lá. E aí esse irmão está lá comendo e todo mundo do mercado olhando, né? Porque a gente estava bem vestido, dando comida para um pobre, dando atenção para ele. O mundo tem nojo dos pobres. E aquele cara me olha e começa a apontar o dedo para mim, começa a profetizar na minha vida. E algumas coisas que ele disse aconteceu. E Deus começou a falar para mim daquele pobre. Quantas vezes pregando para os pobres da Praça da Sé, os pobres não vinham e profetizavam na minha vida. A gente instituiu um dia de sábado lá no grupo do Jean, que o Rômulo já foi, alguns irmãos aqui, rezar as 1000 Ave Marias no sábado e depois ir na rua e pregar para os pobres. Porque os doutos não querem, eles passam e xingam a gente, zombam da gente. Os bem arrumadas, bonitinhas, patricinhas, que louco, fica gritando no meio da praça. Mas os pobres vêm, eles querem escutar o evangelho. E que graça a gente evangelizando os pobres. Alguns que queriam sede de Cristo, falou: eu quero Jesus, mas você me recebe lá na sua igreja? Aí iam lá, tomavam banho, davam roupa nova, começavam a frequentar o grupo de oração. Um arrumou trabalho, o outro que arrumou trabalho alugou uma casinha, o outro que arrumou trabalho conseguiu um dinheiro e voltou para a Bahia. E foi restituída a dignidade, a caridade cristã. João 13:34, dou-vos um novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado, nisto reconhecerão que sois os meus discípulos. Aí Jesus diz lá em João 15:17, o que eu vos mando é que vos ameis uns aos outros. O que é amar? Santo Tomás de Aquino diz: amar é querer o bem do outro. Será que o nosso coração é como o de Francisco, que se compadece do sofrido, do leproso, do pobre, do indigente, da pessoa que não tem companhia, da pessoa sofrida? Vê o seu círculo de amizade, quem entra nele. Vê se uma pessoa que você não vai muito com a cara entra no seu grupo. Vê se uma pessoa difícil da igreja entra no seu grupo. Vê o grupo das bonitinhas, das patricinhas. Vê quem entra no seu grupo. Só as topzinha cola. Pobrezinha, não vai. Ai, se ela não tiver a roupinha trinque. Ai, se ela não tiver o perfume da hora. Ai, se ela não arranca suspiro dos moleques na igreja. Não cola no seu grupo não, filha. E no seu grupo, meu jovem, quem que cola? Se dentro da igreja a gente é elitizado, você imagina com os de fora. E aí eu quero ver no tribunal de Cristo, Deus olhando para nós: eu quis te visitar na pessoa do pobre e você não quis me receber. Eu vim em forma de leproso para te abraçar, mas você negou o meu abraço. Sabe por quê? Porque nós não nos aprendemos a desprezar a nós mesmos. Nós precisamos encarnar melhor o evangelho. E São Francisco decide por uma vida de oração com Deus. São Francisco era apaixonado pela oração. Ei, esse irmãozinho, gente do céu, Francisco de Assis não era moleza não. Ou quando o cara, ele era italiano, quando ele se alegrava, ele começava a cantar em francês. Ele nem tinha feito a língua. Ele é italiano, Rômulo, ele se alegrava tanto e ele começava a cantar em francês. Você imagina, ele estava lá rezando, né, na rua, pulando, gritando, ele era muito alegre. Quando o Francisco chegava numa cidade, gente, que bonito isso, nós temos que ter isso. Francisco chegava numa cidade, todo mundo grudava nele. Ele tinha uma tal alegria, uma tal humildade.
Gente, até no mundo uma pessoa soberba é nojenta, quanto mais na igreja. O humilde traz. Tanto que São João Maria Vianney vai dizer que as virtudes batem na porta do coração de Deus, a humildade abre. Olha que bonito, né? Tanto que quando Nossa Senhora canta o Magnífico, ele diz: olhou para a humildade da sua pobre serva. É isso que Deus olha. Se Deus olha, os homens também gostam disso. Aí São Francisco chegava no canto, era uma alegria, e o povo queria abraçar, queria estar junto dele, queria estar perto dele. Aí ele rezava, os bichinhos começavam a cantar e falavam: para no momento agora, não canta mais. Até a cigarra obedecia a ele. Tem um amigo meu que eu vou na casa dele em Brasília, que tem um monte de cigarra na frente. Nossa, é um barulho que incomoda, ainda quando junta aquela cigarraiada toda lá. Ele mandava a cigarra parar, e elas paravam. Aí mandava o passarinho vir aqui no braço dele. Aí todo mundo quietinho, os bichinhos. Aí falou: agora vamos começar a louvar o Senhor. Aí ele começava a louvar, os bichinhos louvavam junto. Você tem noção do toque da santidade desse homem, que ele conseguia mexer até com os animaizinhos? Um lobo feroz, que todo mundo tinha medo, ele se ajoelhava e falava: vem me dar patinha. Você imagina a paz que esse homem tinha dentro dele, o amor. E aonde ele chegava, todo mundo queria ir perto de Francisco. E você, meu querido irmão e minha querida irmã, aonde você chega, você é fonte de alegria, você é fonte de paz, você é fonte de amor, você é fonte de esperança? Ou as pessoas, pronto, lá vem a dona encrenca, com a língua dela, reza em línguas na igreja, mas a língua é maior que um cabelo de crente, desce o pau em todo mundo. Ai, tá chegando o pessimista, só reclama das coisas. Olha, esse cristão parece que é batizado no limão, no vinagre, só reclama da vida. Oh meu Deus, oh minha dor, olha aqui, só... Você tem que ser como São Francisco de Assis. Aonde você chegar, você tem que levar alegria. Aonde você chegar, você tem que levar o amor, a paz do Cristo crucificado, que passou pela cruz. Ou quando São Serafim Sarov chegava no lugar e dizia: Jesus ressuscitou, os endemoniados eram curados dos diabos, os enfermos eram curados na sua carne, as pessoas tinham alegria. Um santo com uma palavra, ele faz uma miséria. Você precisa ser como Francisco. E da onde vinha isso? Das orações que Francisco ficava orando com Deus, das madrugadas que ele passava com Jesus. E aí, num dia que ele estava rezando no campo, ele vai na igrejinha da Porciúncula de São Damião e começa a rezar diante do crucifixo. Essa parte é forte. E ele, olhando para a cruz de Nosso Senhor, escuta Deus falar com ele: Francisco, vai e reconstrói minha igreja. Não vê que ela está destruída e em ruína? Ele não escutou Deus interiormente, foi uma voz audível. Ele escutou Deus falar com ele nas orelhas mesmo. Quando eu estive na Itália em missão, eu fui lá naquela igrejinha da Porciúncula, e São Francisco de Assis dizia assim: Senhor, eu quero que todas as pessoas do mundo que visitarem essa igreja façam um pedido e o Senhor atenda. E quando eu fui lá, eu fiz o meu pedido. Você quer saber o que eu pedi para Deus? Ninguém falou que quer saber, então não vou contar. Vai falar ou não vai, caramba? Quando eu estava naquela igrejinha olhando para o crucifixo, falei: nossa, Francisco esteve nesse recinto. Nossa, é muito forte. E eu pedi a Jesus, e foi o que eu pedi em lágrimas hoje no sacrário. É o pedido que eu mais faço: Senhor, conceda-me a graça de te amar acima de todas as coisas, porque eu sou tão podre que se eu não te amar... São Luís Maria Grimond de Montfort dizia: se Deus não tivesse me pego, eu teria sido o pior homem da minha época. Ai, se Deus não me pega, eu faço inferno acontecer na face da terra. E por isso que eu falo: Senhor, me renova o seu amor e que eu te ame cada dia mais. E eu escutei, eu revi a minha história, porque já tinha estudado a vida de Francisco, de uma coisa que aconteceu. A confiança de Deus nos seus santos, de pedir para Francisco sozinho restaurar uma igreja universal. Você tem noção do que é isso? Nem eu tenho direito. Segura pra mim. Vi que a minha igreja está em ruínas. O que aconteceu? São Francisco de Assis não entendeu, porque o chamado era muito grande. O que ele fez? Começou a reformar a igreja física, pintar a igreja em ruína. E o que Deus faz? Entende, deixa livre, vai. Não foi, deu uma exortação: Francisco, vai, constrói a igreja, fez tudo direitinho. Aí depois Francisco foi entender: não é essa igreja física que eu quero que você constrói, é outra coisa.
Aí por outro lado, a providência divina, tinha um papa regendo a igreja, Papa Inocêncio III. Meu Deus do céu, aquele homem pregando era uma bomba. Ele olhava a descristianização do povo, o povo se perdendo, e chegava diante dos bispos e arrebentava, chamava os bispos de cães mudos. Falava: as almas estão se perdendo e vocês não fazem nada, seus cães mudos. Olha o papa, ó, firme. E ele querendo de qualquer jeito uma restauração. O Papa Inocêncio era um papa de muita oração, de vida interior, de amor a Deus, de fogo no coração. E ele queria que a igreja fosse restaurada pela pregação, homens santos que iam pregar. Aí perto de Papa Inocêncio tinha São Bernardo de Claraval, que tinha deixado um testemunho luminar de santidade. O que ele fez? Foi naqueles que seguiam São Bernardo de Claraval e chamou para ajudar a restaurar a igreja. Só que ele percebeu que eles não estavam mais no espírito primitivo e no fervor de São Bernardo, que eles tinham caído um pouco na sua vida espiritual. Aí foi nos premontatenses, chamou também, acabou não dando tão certo. Aí numa noite, Papa Inocêncio III está dormindo e tem um sonho. Um homem pobre, franzino, sustentando a igreja. E a igreja que ele via era a Basílica de São João de Latrão, e um pobrezinho com ela nas costas segurando a igreja. Aí no dia seguinte, quem chega lá? Francisco com 12. Porque depois que ele começou a seguir essa vida radical, ele foi, colocou o hábito, começou a pregar nas praças. Os doutores, os facultados da época, os ciclos, tudo olhava para aquele homem daquele jeito pregado e era atraído pelo Deus que tinha dentro de Francisco. Abandonavam tudo para seguir a Francisco na maneira que ele seguia Jesus Cristo. Até bispos estavam dentro dos franciscanos para seguir São Francisco de Assis. Aí ele foi com 12, foi desprezado, dormiram na rua. Os cardeais não deixavam falar com o Papa. Por quê? Porque a igreja estava dada ao lucro naquela época, só queria grana. Aí Francisco foi levantado para restaurar a igreja pela pobreza, e ao mesmo tempo contemporâneo dele, amigo dele, São Domingos de Gusmão, pela ciência. Então Francisco foi pela pobreza, os cardeais não aceitavam ele, até que ele foi recebido pelo Papa. Oh Jesus amado, aquele homem vai entrando diante do trono petrino, o Papa vai e se ajoelha diante do cabra. Foi tu quem eu sonhei nesta madrugada. Será você o homem que restaurará a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E Francisco pede a graça de poder viver da maneira evangélica dele, e diz: eu quero viver o evangelho assim. Ele leu o evangelho de Mateus 10, Jesus enviando os discípulos: não tenha ouro, não guarde dinheiro, aquela pobreza toda. Ele falou: eu quero viver isso. Sabe o que os cardeais disseram? É impossível viver assim, não tem como. Ele falou: tem como sim, porque eu estou vivendo, e eu quero viver assim, como Jesus me pediu. Aí o Papa vai e aprova a ordem dele, e diz assim: quando você for mais numeroso, retorne a Roma para mim aprovar a sua ordem. E aí São Francisco vai e começa a viver com os 12, monta umas toquinhas, com a sua vida de oração e de penitência, manda os irmãos pregar o evangelho, e dizia assim: pregue a penitência e a conversão. Francisco de Assis era um homem extremamente penitente, gente. Ele macerava o corpo dele, só para você ter noção. Ele não queria sentir prazer em nada, só em Deus. São Francisco é louco. Gente, é difícil. O Papa João Paulo II falava: o mundo tem saudade de Francisco, mas eu queria ver se ele voltasse hoje, como que ia ser a parada. Você tem noção que o homem, quando ia comer, misturava a comida dele água e cinza, para ela perder o sabor, para ele não ter o prazer do paladar? Porque ele sabe que onde o demônio pega as pessoas é na gula. Você tem noção do desprezo que ele teve de si? Porque ele sabia da missão excelsa dele, do que Deus queria daquele homem, e do como ele teria que ser fiel ao chamado divino, e da fúria de Satanás contra ele. E ele não estava disposto a dar brecha para o demônio. E sabe o que eu quero focalizar neste ponto? Olha quando um homem ama a Deus, aquilo que Deus pode fazer por meio dele. Deixa eu te perguntar uma coisa, meu irmão, minha irmã. Seja sincero, eu quero a sua sinceridade. Você alguma vez já teve um momento de dor, de sofrimento, de angústia,
ou até chorou, pensando nas almas que vão para o inferno? Alguém já viveu isso alguma vez na sua vida? Uma dor de pensar em almas que são condenadas no inferno? Se alguém viveu isso, levanta a mão aqui já. Alguma vez na sua vida? Quantas pessoas? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Os outros que não levantaram a mão, vocês nunca sofreram por causa disso? Gente do céu. Bom, a gente teve uma aula que teve uma freira, uma escritora muito fecunda, ela cida como J. Pastor por virtude de humildade, que ela não queria aparecer. E ela falava assim: do que adianta nós chorarmos pelas almas que são condenadas no inferno? Vocês não deveriam chorar somente por isso, mas vocês deveriam chorar por outra coisa, por não sermos santos. Porque se você for santo, você conseguirá livrar milhares de almas do inferno, e você não precisar chorar tanto, porque por meio da sua santidade você ajudará a salvar muitos. Tanto que Dom Chotar diz que numa oração fervorosa, Santa Teresa d'Ávila converteu 10.000 protestantes. Agora, do que adianta as pessoas: as almas estão indo para o inferno, eu preciso fazer alguma coisa? Claro que precisa fazer. Seja santo, porque você, imitando a Cristo, você livra um monte do inferno, e sem precisar falar uma palavra. Eu vou explicar isso na próxima pregação. E quando nós correspondemos à nossa vocação, vem aquele grito de São Paulo apóstolo, Romanos 12:2: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito. Eu olho para o mundo, eu não me conformo, e aí, o que eu faço? Eu vou transformá-lo. De que jeito? Papa Bento XVI, quando o cardeal Ratzinger, prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, foi entrevistado por um ótimo escritor italiano chamado Vittorio Messori, na Baviera, um livro de perguntas e respostas que chama-se A Fé em Crise, um livro muito bom. E o homem, falando sobre a crise da igreja, ele falou: e agora? Como que a igreja será reformada? Aí o cardeal Ratzinger disse assim: esta é uma questão que os santos muito entendem. A reforma da igreja começa pela reforma de si. Por que Jesus Cristo deu a missão para São Francisco de Assis de reformar a igreja? Porque Jesus estava olhando para Francisco e estava enxergando nele como um espelho. Ele falava: eis um homem que parece comigo. E se Jesus disse em Lucas 12:49: eu vim lançar fogo à terra, 1 João capítulo 2 versículo 6 de São João: aquele que diz permanecer nele deve viver como ele viveu. E Francisco, vivendo como Jesus, ele poderia, como Jesus, colocar fogo no mundo e restaurar a igreja. E se tem algo que os santos amam, é a igreja, porque eles sabem que a igreja é necessária para a salvação do homem. E se a igreja estiver santificada, o mundo estará melhor, os pecadores serão convertidos e os católicos serão santos. Agora, você tem noção? Deus te chamou para a santidade. Se você não corresponder à santidade, por sua culpa, milhares de pessoas vão para o inferno, e talvez algumas pessoas da sua própria família que poderiam ser salvas por causa da sua vida. E você corre um grande risco de ir para lá também. E aí vocês estão se preparando para trabalhar para o encontro de jovens. O que vocês farão para a salvação desses jovens? De que maneira vocês se prepararão para o encontro desses jovens que vão vir aqui drogados, prostituídos, arrebentados, feridos, com problemas familiares, com problemas psicológicos, e só uma graça tremenda de Deus para modificá-los? E quem que são aqueles que conseguem fazer o decreto de Deus baixar? Os santos, que movem o coração de Deus pela oração. Assim foi Francisco, aonde ele chegava as pessoas se convertiam. Agora, sabe o bonito de São Francisco? Ele via que na época tinha muitos pregadores. E por que as pessoas não se convertiam se tinham tantos pregadores? O defeito está no evangelho ou em quem prega? Aí ele dá uma lição para mim e para você. Ele vai e convida Frei Leão e alguns amigos dele para ir pregar o evangelho na praça. E aí Francisco vai com aquele hábito dele, né, todo pobrezinho, descalço, amarrado com um símbolo cinza, que é a cor da penitência, e começa a rodar na praça. Presta atenção.
Quando ele está rodando na praça, junto com os frades, com modéstia, com olhar penitente, com sobriedade, caminhando como luz no meio das trevas, ele chega para os irmãos e diz assim: vamos embora. Os irmãos chegaram para ele: Francisco, nós não iríamos pregar? Ele falou: nós já pregamos pelo nosso bom exemplo. E disse aos irmãos: quando fores pregar o evangelho, se necessário, use palavras. O que faz atrair as almas para Deus é aquilo que Jesus Cristo disse: do vosso interior fluirá um rio de água viva. É o Espírito Santo que habita em você pela graça, quando você evita o pecado mortal. Porque se entrar o pecado mortal, você não consegue fazer nada. E aí eu lembro da história de Madre Teresa de Calcutá, que entrou com um monte de bispos e cardeais no avião, e aqueles bispos e cardeais passando com aquelas indumentárias religiosas bonitas, de vermelho, de preto, tudo bonitão. Aí eles vão entrando dentro do avião, vai todo mundo sentando. Aí depois que todo mundo senta, o avião inteiro vai e fica em volta de Madre Teresa de Calcutá, se ajoelha, beija a mão dela, pede bênção para ela. Não é para dar bênção, mas o povo pedia. Por quê? Porque do interior dela saía uma água viva. Deus explodia de amor dentro dela, e ela era uma fonte de onde Deus brotava. E as pessoas grudam nos homens e nas mulheres de Deus, porque o coração do homem não estará saciado jamais enquanto Cristo não estiver gritando de alegria dentro dele. E o homem quer ser feliz, e a felicidade é Deus. E Francisco conseguiu levar ao mundo essa felicidade e essa paz. Sabe por quê? Porque Santo Tomás de Aquino diz: nós nos transformamos naquilo que amamos. Ele amava tanto Jesus que ele passou a ser um outro Cristo. Olha para essa pessoa que está do lado e fala assim: a salvação do mundo está em Jesus. Seja como Jesus para ajudar a salvar o mundo. E Francisco é chamado para fazer essa loucura. E claro, veio a oposição, né? O pai dele não queria de jeito nenhum. Ah, Francisco é um homem comunicativo, deveria levar o meu negócio para frente. Vendedor de tecidos. E o pai do Francisco ficou louco com ele. Mateus capítulo 10, verso 36, Jesus Cristo diz: os inimigos serão as pessoas de sua própria casa. E Lucas 4, 24, Jesus diz: um profeta só não é bem aceito na sua própria pátria, nem dentro da sua casa. E aí o pai dele está lá na igreja, chega para Francisco e diz assim: até essa roupa que você veste aí foi eu que te dei. Aí ele vai e fica peladão diante do bispo da igreja. Francisco é loucaço, fala assim: isso é isso que te prende a mim? Toma. Falou: agora o meu pai será somente o pai do céu. Martinho Lutero, aquele herege que fundou o protestantismo, inspirado por Satanás, Padre Pio dizia: o protestantismo tem um fundador sobrenatural, e o seu nome é Satanás, o diabo que fundou a igreja protestante. Dizia assim: se você quer servir vocação religiosa e os teus pais não quiserem deixar, nunca se esqueçam que o quarto mandamento é honrar pai e mãe, obedeça a seus pais. Aí Santo Afonso já vem e fala totalmente diferente: aos pais se honra, mas a Deus se obedece. Se você tem um chamado religioso, fuja da sua casa, porque quem ama o seu pai e a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Eu conheço pais que entraram em crise por causa da vocação do filho com a vocação religiosa. Que o vizinho seja padre, que a vizinha seja, mas a minha filha e o meu filho não. O maior desejo dos pais para os filhos devem ser que eles sejam santos, e ser santo é fazer a vontade de Deus. Que pena que São Francisco não teve um pai desta maneira, que enxergou desta maneira. Mas você que é pai, você deve querer isso para a vida do seu filho. E o Papa Pio XII dizia: quereis fazer algo de bom para Deus? Colocai muitos filhos no mundo e tornai-os apóstolos. E ainda dizia: o pai que não faz do seu filho ou da sua filha um apóstolo, ele fracassou na sua vocação de pai. Se você não faz do seu filho um santo, examina a sua vida, porque você não está sendo o tipo de pai que Deus quer que você seja. Os pais têm desejo que o filho seja um bom médico, formado, que tenha muito dinheiro. Sabe para quê? Para você gozar da fama do seu filho. Olha o que o meu filho é, ele é um médico.
olha o carro dele, olha a esposa, que bonita, ele tem dinheiro, olha que mulher que ele conseguiu, olha a minha filha, olha o namorado, é um médico. Para, larga a mão de ser bobo, pai e mãe. Do que adianta seu filho ser médico? Tudo bem, ele pode ser médico, mas tem que ser santo, como São José Moscati. Mas do que adianta seu filho e sua filha ter tantos bens e no final da vida, porque não foi santo, vai para o inferno? Que graça tem você olhar para o seu filho e para a sua filha e ficar vislumbrado com as vitórias desse mundo que ele conseguiu? Seja um médico, mas seja um médico santo, porque ajuda os que têm necessidade e vai morar no céu com Jesus e faz o bem aqui no mundo. Mas se o seu filho e a sua filha quiser ter a vocação religiosa, não o impeça. Isso é um crime contra uma vocação. Isso é um crime. Nós não podemos fazer isso. Se um dia eu for pai e ter os meus 10 filhos, pelo menos 2 vai ter que ser padre. Se não for, eu vou ficar frustrado. Ou algumas religiosas, sem medo nenhum. E se tiver que sofrer um pouco, desapega, porque é uma glória para a igreja. E São Francisco não se apoiou, ele foi e seguiu a Cristo. Se alguma coisa na sua vida te impede de seguir a Jesus Cristo, se o seu namorado turva a sua caminhada, se ele só quer saber de sexo e não deixa você caminhar na castidade, na santidade, no amor a Deus, se ele rouba o lugar de Deus na sua vida, se você vê que você ama mais ao seu namorado do que a Deus, começa a ver se isso vai dar certo. Isso eu digo para os dois, para o homem e para uma mulher. Nada antepor-se a Cristo na sua vida, porque se Deus não for o tudo na sua vida, seu relacionamento será frustrado e seu casamento também. Os casais mais felizes são os que amam a Deus acima de todas as coisas, porque aí você poderá amar o seu cônjuge com o amor de Deus. Se não for assim, você vai amar com o seu coração. E o que você tem de bom aí? A não ser trevas e pecados. Não é verdade, minha gente? Lendo o Evangelho como Cristo enviou os discípulos, Cristo praticar no mesmo instante. Aí eu já falei, tirou o calçado e tal. São Francisco, como eu disse para você, um santo e que estrangulava o inferno. Olha o que aconteceu. São Francisco estava entrando numa cidade e viu os demônios na cidade. O Senhor abriu uma visão espiritual para ele. E o que estava acontecendo na cidade? Uma guerra armada. O nome da cidade era a cidade de Arezzo. Estava tendo uma guerra civil. E quando ele entrou lá dentro, ele percebeu que aquilo era um projeto de Satanás. E tinha um irmãozinho dele chamado irmão Silvestre, e que ele falou para o irmão Silvestre: vai na porta da cidade e repreende os demônios. Ele chegou na porta da cidade, o irmão Silvestre, e respondeu: por ordem de Deus e por obediência ao meu pai seráfico São Francisco de Assis, afastam-se demônios desta cidade. Os demônios foram embora, a guerra terminou e a paz veio naquele lugar. O demônio gera guerra. O demônio tentando o homem, ele gera guerra. Agora me diga uma coisa: por que São Francisco de Assis chegou naquele lugar e conseguiu colocar a paz ali? Aonde que é a primeira guerra que nós temos, irmãos e irmãs? Lembram que eu falei ontem? Aonde que é a primeira guerra? Quem que é o campo de batalha? Nosso coração. E o que Francisco fez com o coração dele? Entregou totalmente a nosso Senhor Jesus Cristo. Não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Quem que pode levar paz em algum lugar? Quem tem paz aqui dentro. O fruto da guerra externa é fruto da guerra interna. É o homem que não é resolvido interiormente. E quem que é o homem que é desequilibrado? É o homem que não tem Deus dentro de si. O mundo precisa de paz. O Papa Pio XII diz que o homem depois da Segunda Guerra Mundial seria deformado. E o mundo está assim hoje em dia. E se o Papa João Paulo II diz: o mundo tem saudade de Francisco, tem demônios demais no mundo. Agora Paulo diz que para cada aborto cometido sai uma legião de demônios no inferno para vir acabar com os homens na face da terra.
Se a todo instante é feito o aborto, tem muitos demônios no mundo, e para muitos demônios precisa de muitos Francisco. Fala assim para essa pessoa, por favor, se converte para acabar com os demônios. Fala para ela. Quando nós formos inteiramente de Jesus, aonde nós chegarmos, os demônios serão expelidos. O homem de Deus, ele exorciza o demônio por si. Agora eu estava lendo um livro chamado Suma Demoníaca, do padre Antônio Fortea, um exorcista espanhol. Alguns devem conhecer, não sei. E eu estava vendo os questionários em forma de pergunta e resposta, é um catecismo de demonologia. E teve uma questão do livro que falava assim, ó: quem são os homens mais odiados da igreja? Aí eu falei, né, claro, é os padres, né, os bispos, porque consagram tal. Aí eu fui ver a resposta. Rômulo, tem outra folhinha com você aí? A 2? Aí eu fui ver a resposta. O padre Fortea diz assim, exorcista: os homens mais odiados pelo demônio são os ascetas. Asceta é o quê? Ascética é uma parte da teologia espiritual que significa a morte de si mesmo, o aniquilamento, a mortificação, a penitência. É isso, ascética. Aí ele ia respondendo, são os mais odiados pelo demônio. Mas os mais odiados não são os que amam? Aí ele fala assim, jamais uma pessoa sem ascese conseguirá amar, porque ela não mata a si mesma. A nossa religião é uma religião de morte. Enquanto eu não morrer a mim mesmo, eu nunca vou aprender a amar, porque eu sempre serei egoísta. Mas não é a pessoa que faz caridade? Aí ele falou, a pessoa pode fazer caridade sem ser santo, mas jamais Deus desprezará um homem asceta. E por certo, cedo ou tarde, esse homem ou essa mulher asceta, porque também tem Santa Clara que era tremenda, ele conseguirá atingir o grau do amor. E ele falava assim, ó, um padre exorcista, ele expulsa 1 ou 2 demônios, mas um asceta, ele expulsa os demônios do mundo inteiro, e ele ajuda a salvar o mundo, porque o asceta está preso à cruz de Cristo, e a cruz que salva o mundo. Por isso que São Francisco detonava os demônios. Olha aqui como que era a vida de penitente dele. Dormia no chão. Faça isso na quaresma. Não tenha medo não. Bota um lençolzinho, ó, mata o corpo. São Francisco dizia, o nosso corpo é o nosso irmão burro. Não tenha medo. Não tenha medo não. Você moço, vai dorme no chão, mas não fala para ninguém. Porque senão você perde todos os méritos. Porque senão a sua penitência transforma-se em vaidade. Você não está fazendo para a glória de Deus, você está fazendo para aparecer para os outros. Dorme, mas não fala para ninguém. Tenha coragem de tomar um banho gelado um dia. Pega uma cruz, entra no chuveiro e fica olhando assim, eu só moro demais. Vai e deixa aquela água gelada bater no seu corpo mesmo e grita, ai, você está doendo. Mas vamos lá matar um pouco esse corpo aqui, porque senão o pecado grita demais em mim. São Francisco dormia no chão, o travesseiro dele era uma delícia, uma pedra ou um tronco. Você acha que o demônio dava conta de um cara desse? Demais. Banho gelado para Francisco, isso não era comum. Eu te disse que ele colocava cinza na comida, né? Aqui ó, esse que era o asceta, que a cruz estava nele, que ajudava a salvar o mundo. Seu travesseiro era uma pedra ou um tronco de árvore. Todos os dias fazia flagelação, ó. Eu conheço uma ordem chamada os Frades Franciscanos da Imaculada. Eu nunca vi coisa igual na minha vida. O fundador dele era a coroinha do Padre Pio, Padre Stefano Manelli. Um dia ele andando com o Padre Pio no jardim, o Padre Pio começou a ver uma congregação religiosa, queria abarcar o mundo inteiro, e começou a profetizar para ele como seria essa fundação. E depois que São Francisco morreu, na época dele já entrou os demônios na ordem, para desfazer o que ele tinha ensinado. E o que tem de franciscano bandido na igreja hoje, que faz o avesso do que São Francisco pedia, não é brincadeira não. Até com homossexuais dentro. Francisco funda uma coisa e pede, o povo vem e desobedece. Mas sempre Deus suscita pessoas diferentes. O padre Stefano Manello fundou os Frades Franciscanos, eles vivem ali, ó. Um padre amigo meu, o padre João Paulo, estava um dia lá, e uns amigos meus estavam fazendo retiro nesse lugar. Aí o moleque só observando o padre, né? Aí o padre vai, pegou um saleirinho escondido e começou a colocar um pouquinho de água no sal, de sal na água. Aí o rapaz chegou para ele e falou, padre, por que você colocou sal na água? Ele abaixou a cabeça, com vergonha. Falou assim, meu filho, você viu isso? Eu procurei ser discreto, mas para te edificar eu falarei. É porque eu não gosto de sal, eu não gosto de coisa salgada. Eu fiz aquilo para agir contra a minha natureza. Só para vocês terem noção, essa ordem ela é tão firme, que na madrugada
os religiosos, os padres dormem, e os religiosos dormem com a porta aberta. Eles ficam passando a madrugada inteira na porta, para os padres não dormirem de bruço, para o genital do homem não ter contato com o colchão, para não dar tentação na sexualidade. Pode dormir para cima ou de lado. Esses padres, eles são tão penitentes que todo dia eles fazem 3 Ave Marias. Sabe de que maneira? Eles catam o dedo assim, faz assim, ó. Imagina aqui os dedos, eles colocam assim e se ajoelham em cima da ponta do dedo, e todo dia tem que fazer 3 Ave Maria assim, ó, com as duas mãos assim, ó, pisando em cima com o joelho, na ponta dos 3 dedos, 3 Ave Marias para guardar a virtude da castidade. E vai ver como que é essa ordem religiosa. Os maiores doutores do mundo, os homens mais sábios do mundo estão lá dentro. A ordem que evangeliza assim, que converte mesmo. Você entra lá dentro, você não vê um cara que não é santo dentro daquele negócio. Os frades são irrepreensíveis. Você sente uma graça naqueles monges. A ternura, o amor, o olhar deles é uma coisa impressionante. E como? Tudo pela penitência e pela mortificação, seguindo São Francisco, na doideira da cruz. Meu irmão, deixa eu te explicar uma coisa aqui, para você não ficar com medo dessa pregação. Eu não estou falando que você tem que ser como Francisco. Seria bom se fosse. Só que acontece uma coisa que é muito importante para nós. Nós somos muito vaidosos, muito orgulhosos, soberbos. A gente somos terríveis. E dentro de um grupo de oração, de uma comunidade, a gente fica se comparando com os outros irmãos. Nossa, eu rezo mais do que ela, do que ele. Eu sou mais piedoso. Olha a minha vida mais de santidade. Isso é um engano muito grande de Satanás. E uma dica muito grande para nós crescermos em santidade: nunca fica se comparando com uma pessoa do seu grupo, não. Sabe por quê? Porque pode ser que você seja menor do que alguém. Isso te leva à vaidade. E Santo Agostinho dizia: Deus prefere um pecador humilde do que um beato orgulhoso. Se compara com os santos, porque quando nós nos comparamos com os santos, a gente olha para dentro de nós e grita, e pede socorro, fala assim: Senhor, como eu sou podre perto de um São Francisco, de uma Santa Clara, de uma Santa Catarina de Sena. Isso é muito bom. Aí a gente começa a olhar a vida dos outros e fala: Senhor, eu estou anos-luz do que esse santo esteve, da onde ele chegou. E olha aqui São Francisco com as aventuras dele. Fazer a flagelação, a sua intenção era reparar os pecados passados, cometidos no passado, bem como evitar as faltas futuras. E o que? Tentações contra a impureza. O que São Francisco de Assis fez um dia que foi tentado pelo demônio da impureza tremendamente? Rolou na neve, até o seu corpo não sentir mais nada. Ele foi destruído, ele acabou com o corpo dele para não pecar e para não ofender a Deus. Olha que guerreiro. Aí ele foi e começou a construir uma família de neve, brincar, ó, essa daqui é minha filhinha e tal, e depois destruiu tudo. Pum! Eu sou só de Deus. Aí hoje em dia fala de mortificação. Fala a verdade, você se acha um super-homem porque você não está bebendo Coca-Cola, né? Putz, você chega numa festa, o cara vem: não estou tomando refri porque eu estou na quaresma. Faz uma maior propaganda, né, cara? Não estou comendo carne em quaresma, hein? Gente, olha isso, olha que radicalidade. O cara rolou na neve. Meu, um dia ele estava sendo tentado contra impureza, ele se jogou nos espinhos. Uau! Você imagina? Lá em Assis tem. Você acredita que onde ele se jogou nos espinhos não tem mais espinho até hoje? Olha o que Deus fez. Deus modificou a natureza por causa de um ato heróico de um santo. Não tem mais espinho, mas para não pecar, aquele homem se jogou nos espinhos. Ele entendeu Hebreus capítulo 12, versículo 4: ainda não tendes resistido até o sangue na luta contra o pecado. Francisco de Assis não queria pecar, ele não queria ofender a Deus. João 14, 15: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Eu destruo meu corpo, mas eu não ofendo meu Deus. Que guerreiro. Que guerreiro. Nossa Senhora aparece em Fátima e mostra o inferno. E depois que ela mostrou o inferno, ela disse o quê? Muitas almas vão para o inferno porque não há quem reze e faça sacrifícios. Agora, meu irmão, minha irmã, vamos pensar uma coisa. Você tem 20, 30, 40, 50 anos, uma vida inteira sem fazer sacrifício. Claro que você vai ter repugnância. Qualquer banho gelado vai te deixar louca e louca. Dormir no chão, rezar no milho, ajoelhar nas pedras, vai ter repugnância. Sabe o que São Francisco falava sobre o corpo dele? O meu corpo é o irmão burro. Ele é burro, ele só quer prazer.
mas eu não vou dar isso. Eu vou sujeitar o espírito. Como Paulo dizia a Gálatas 5,14: os que são de Jesus Cristo crucificaram a sua carne e as suas concupiscências. Francisco mandou ver, ele crucificou a carne dele para amar a Deus. O corpo dele era dilacerado e a alma dele era livre. Ai, Anderson, é muito pesado penitência. Tá bom, Nossa Senhora apareceu em Medjugorje e pediu jejum de quarta e sexta. Que tal a gente começar a dar uma lutada para fazer o jejum? Porque Mateus capítulo 17 versículo 20 diz que a certa casta de demônio que é vencida com jejum e com oração. Você precisa arrebentar os demônios que te arrebenta e arrebentar os demônios que estão arrebentando os outros no mundo. Vamos começar? Vamos lutar? E se eu não aguentar? Caiu? Levanta. Deus dá misericórdia. O filho pródigo até para o pecado não foi. Quando ele voltou, falou o pecado, Deus nem quis saber o que ele fez. Já abriu o braço, colocou aliança no dedo, sapato novo, roupa nova, matou o bicho lá e fez carne para todo mundo. Bora, vamos voltar de novo. Não é assim que funciona Deus? Mas ao menos luta. Cadê o outro papel que estava com o nome? Ele levou, né? E São Francisco de Assis funda a ordem dele. Deixa eu pegar minha colinha para ver onde eu estava. Olha que bonito. Francisco de Assis um dia foi encontrado no alto de uma montanha, gritando e orando e chorando. E quando ele gritava, chorava, o irmão falava assim para ele, chegou e falou: Francisco, por que choras? Ele enxuga as lágrimas e diz: choro porque o amor não é amado. Olha a dor de São Francisco, Jesus não ser amado. No prólogo de São João: veio para os que eram seu, mas os seus não o receberam. Oséias capítulo 11 versículo 1: quanto mais chamo o meu povo, mais ele se afasta. Oséias capítulo 11 versículo 7: o meu povo é inclinado a separar-se de mim. Será que o choro de Francisco será o seu choro? De você olha para uma humanidade da qual Cristo morreu e os homens o desprezam, e você chora de dor no coração. Que dor! Essas pessoas não amam a Jesus. Ou o choro de São Francisco é por você, que estando dentro da igreja católica não ama o amor, só vem aqui na igreja para causar. Eu percebo algumas pessoas aqui, a distração no meio da pregação, as conversas paralelas, parece que não está dando atenção nenhuma para o que é falado. Você se comporta como um réprobo aqui no meio. Eu tenho pena da sua alma, porque o sangue de Cristo foi derramado por você, e a quem muito se dá, muito será cobrado. Você escuta a palavra e não quer seguir. Você é um candidato futuro a ser condenado. Que dó. Mas isso mesmo, se você chora como o Francisco chorou, glória a Deus. Chora porque o amor não é amado. São Bernardo de Claraval falava que Jesus Cristo quis morrer na paixão. Ele não precisava ter feito isso para que ele fosse amado pelos homens. Santo Afonso Maria de Ligório, falando sobre a encarnação, olha que loucura. Ele falou: por que Deus se encarnou como uma criancinha? Ele falava: por mais que um tirano seja duro de coração, qualquer pessoa dura de coração, insensível com a graça divina, quando ela vê uma criancinha, ela sorri, ela brinca, dá um sorrisinho, quer pegar no colinho, balança. Jesus falou assim: eu me encarnei como criança para ter o amor dos homens para mim, para que eles me vissem como um neném e sensibilizasse o coração dos homens. O que eu fiz para tê-los perto de mim? E se não basta, eu me coloco na Eucaristia, eu fundo uma igreja, no alto da cruz eu dou a minha mãe, eu dou a graça do Espírito Santo, eu dou o meu sangue, eu dou minha alma, eu dou minha divindade, eu dou tudo para ter o homem para mim, e o homem ainda quer se afastar-se de mim. Aí São Francisco, como entendeu o mistério da salvação, chorava e gritava: o amor não é amado. Que esse seja o nosso choro, igreja. Que nós gastemos a nossa lágrima com isso, se não pelos outros, por nós. E chorar pelos nossos pecados e falar: Senhor, como eu sou miserável, eu ainda não te amo. Eu sou fraco, eu sou impuro, eu cometo esses pecados. O padre sabe no confessionário: Senhor, me dá a graça de poder amar. Me dá a graça de poder chorar os meus pecados e depois chorar o mundo que te rejeita.
Francisco teve uma virtude muito grande da humildade. O Rômulo pediu para que eu falasse isso, eu não poderia deixar de falar. Olha que sublimidade da humildade de São Francisco de Assis. É impressionante. Ele preferia ouvir insultos que louvores. E todo mundo ficava elogiando Francisco, né? Você imagina um homem daquele jeito, onde ele chegava todo mundo se prostrava, venerava ele. E quando as pessoas exaltavam os méritos de sua santidade, ordenava a algum irmão que proferisse aos seus ouvidos palavras aviltantes, igualzinho eu falei lá naquela aula com o professor, ó. As pessoas elogiavam São Francisco, ele chamava o irmão e falava: vem cá, me xinga, me detona, fala dos meus pecados, grita aqui comigo, ó, você é podre, sem a graça de Deus você não pode nada, você é um verme, fica na sua, todo bem que é em você é Deus que dá, porque João 15,5 diz: sem mim nada podeis fazer, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará, o que possuídes que não tendes recebido. Aí os caras iam lá e opá, matava ele falava: isso, eu sou isso aqui. E quando o irmão, muito a contragosto, chamava-o de rústico, mercenário, inábil, inútil, ele dizia todo alegre: que o Senhor o abençoe por dizer coisas verdadeiras e mais convenientes de ouvir. Olha que bonito. O irmão chegava nele e falava assim: Francisco, seu rústico, seu mercenário, seu inábil, seu inútil. Ele falou: obrigado. Fala a verdade, você parece pra caramba com São Francisco, né? Eu sou igual. O professor de teologia me deu uma cortada, eu quase tive uma crise interior. Olha, meu Deus do céu. O escravo de Deus preferia ser inferior a superior, obedecer a comandar. Por isso se demitiu do comando geral da ordem e pediu a um guardião, a cuja vontade estaria sujeito em tudo. Prometeu e praticou sempre obediência em relação ao irmão com quem costumava andar. Aí tem uma coisa que é muito bonita, uma visão que o irmãozinho teve dele, que é impressionante. Aqui, Rodrigo, aquilo que você pediu para mim falar na pregação. Em êxtase, um frade companheiro de São Francisco viu entre os tronos do céu um deles digníssimo, fulgurante, de nobre glória. Viu um trono no céu, e cheio de admiração ele se perguntava a quem esse brilhante trono estava reservado, e ouviu: este trono foi de um dos príncipes expulsos, de uns demônios príncipe que foi expulso, e agora está preparado para o humilde Francisco. Depois de uma oração ele perguntou ao homem de Deus: que opinião você tem de si mesmo, pai? Ele chegou para São Francisco: que opinião você tem de si mesmo? Aí São Francisco respondeu: eu me considero o maior pecador. E imediatamente o Espírito Santo disse no coração do irmão que tinha perguntado para ele: saiba que o que você viu na visão é verdade, porque a humildade elevará o mais humilde de todos ao trono que foi perdido por soberba. São Francisco agora está num trono de um anjo que era glorioso, que rebelado por Satanás disse a Deus: não quero te servir. E o Francisco, ao contrário do demônio, diz assim: eu o servirei com toda a minha alma, com toda a minha alegria, até o final da minha vida. Tiago 4,10: humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. São Francisco se humilhou e agora ele está centrado num trono de glória, por causa da virtude da humildade. Como nós precisamos disso. Nós que somos servos de nosso Senhor Jesus Cristo, precisamos disso sim, irmãos. O mundo foi salvo pela humildade. No pecado original, Santo Agostinho comenta: o homem, por seu orgulho, quis ser como Deus, e Deus, na sua humildade, quis ser como o homem para salvar o homem. Ele aniquilou. Jesus só esteve acima dos homens quando esteve na cruz. E como foi o servo de Jesus? Quem que Jesus escolhe para se encarnar? A Virgem Maria. Eis aqui, escravo do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E quando canta o Magnífica, olhou para a humildade da sua pobre serva. Aí o Senhor se encarna na Virgem Maria, que não tinha pecado, humilde. Quem que prepara a vinda do Senhor? São João Batista. Como que São João Batista era? Apontava assim para Jesus. João 1,29: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lucas capítulo 3, versículo 16: eu batizo com água em sinal de arrependimento, mas ele aprontou para Jesus: vos batizará no Espírito Santo e no fogo, e eu não sou digno de desatar as correias da sua sandália. João capítulo 3, versículo 30: que ele cresça e eu diminua.
E quando o Senhor fala para imitar Ele nas virtudes, imitai-me porque eu sou manso e humilde aonde que o Senhor quer que nós imitemos? Nas pegadas da humildade. Porque a soberba condenou a Satanás, e Deus não quer o homem condenado. E São Francisco dizia: o homem é o que é diante de Deus e nada mais. Aí um dia está lá o Papa São Pio X passeando na Praça de São Pedro, e uma mulher chega: sua santidade, me dê uma lembrança. Aí o Papa Santo vai, pega um pouco de terra no chão, chega na cruz daquela mulher, traça o sinal da cruz na testa dela e disse assim a ela: lembra-te que tu és pó, e ao pó tu irás de retornar. Tome! Nós precisamos ler mais a vida de Jesus, entender o seu comportamento, a sua maneira de agir, e pedimos para ser como Ele. São Francisco de Assis tinha muito amor aos padres. Ele dizia: se eu ver um anjo poderoso ou um sacerdote, eu beijaria a primeira mão do padre e depois a do anjo, porque aquilo que o anjo adora, o padre me traz. As mãos do sacerdote, a veneração pelos padres, e por isso rezava muito pelo clero. Ele não quis ser padre por causa da elevada dignidade do sacerdócio, não se achava capaz, se tornou diácono. Ele sabia da importância do padre na igreja. É bonito quando os teólogos dizem: a mão do sacerdote é o útero de Nossa Senhora, porque como o útero de Nossa Senhora nos trouxe Jesus Cristo, o Verbo, a mão do sacerdote nos traz o Santíssimo Sacramento. E aí acontece que, vivendo a sua vida virtuosa, pregando, fundando a congregação, os missionários de São Francisco de Assis tomando conta do mundo, um dia ele está orando no Monte Alverne e aparece para ele um serafim de 6 asas. São Francisco entende como sendo a visão de Jesus crucificado para ele, porque São Francisco de Assis tinha muito paixão a Jesus crucificado. Um dia ele estava no hospital agonizando, e um irmão chega para ele e fala assim: toma, Francisco, um bom livro. Ele falou: o meu livro é Jesus crucificado. A experiência toda de Francisco era a cruz, tanto que tem uma imagem tão bonita de Jesus do Calvário e São Francisco abraçando Jesus crucificado. E aí, desse serafim de fogo que aparece diante de Francisco, ele começa a sentir dores nos seus lados, nas suas mãos, nos seus pés, e começa a abrir-se em São Francisco de Assis as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. São Francisco de Assis foi crucificado com Jesus. E o Padre Pio dizia que quando Deus levantava homens como o Padre Pio, que também era estigmatizado, é sinal de que ainda exerce misericórdia para com o mundo. E aí Deus mostrou para o mundo: só pode ajudar a salvação da humanidade os que estão crucificados comigo. Como dizia Paulo em Gálatas 2,19: eu estou preso à cruz de Cristo. Gálatas 6,14: o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. E São Francisco mostrou ao mundo o porquê da bondade, da paz que ele levava, da sua humildade, porque ele estava crucificado com Jesus. Você tem coragem, meu irmão, de um dia fazer uma oração e falar assim: Senhor, me leva para a cruz? Eu faço essa oração, mas com muitas lágrimas e com muito medo, mas eu ando fazendo ela, porque eu estou vendo que não tem jeito. Primeiro eu reconheço a minha pobreza. Hoje no Santíssimo Sacramento ali eu fui tomado por tantas lágrimas. A leitura da vida de Francisco, ela dilacera qualquer ser humano. A gente se sente muito pequenininho quando lê a vida de um homem desse. Eu falava: Senhor, me ajuda com a sua graça, por favor. Eu quero te amar como esse homem. Mas eu sou tão podre. Mas me ajuda, Senhor. Porque, gente, Francisco, depois de muito tempo, no século passado, o Padre Pio dizia assim: o maior milagre de São Francisco é que mesmo depois da sua morte, tem tantas pessoas querendo viver uma vida como a sua. O exemplo de Francisco grita. Ele ajudou a restaurar a igreja, um homem só. Por quê? Porque o Evangelho veio a ele e ele obedeceu o Evangelho. São Francisco de Sales dizia: quem que é o santo é aquele que cumpre o Evangelho. Faz isso na sua quaresma, mortifica mais.
Tira da sua frente na quaresma aquilo que é supérfluo na sua vida. Continua cumprindo com obrigação e bem direitinho os seus deveres de Estado. Trabalha, mas sempre lembra de Deus no seu trabalho. Vai para a escola, faz as suas coisas direitinho, faz a sua lição. Você que é mamãe, limpa a casa. Quando você estiver passando a vassoura, fala assim: Senhor, limpa o meu pecado, me ajuda a ser como Santa Clara, como São Francisco. Mas assim, separa um tempo da sua quaresma, lê a Bíblia. Procura mortificar, sério mesmo, gente, faz penitência na quaresma, manda bala. E deixa que a vida dos santos deixe no seu coração uma vontade de querer ser como eles. Porque São Francisco de Assis dizia: os santos não são para ser imitados. Não, os santos não são só para ser admirados, os santos são para ser imitados. E aí, depois da morte de São Francisco, ficou a ordem dele. Entre a ordem, vários bagunceiros, mas sempre o Senhor permite que tenha os santos para salvar a coisa, né? E olha que bonito aquele exemplo de São Francisco de andar pregando com a vida. Não que não tem que pregar com a palavra, mas ele dizia: não adianta falar bem e viver mal. Depois de um tempo, estão os franciscanos andando, né? Na rua. E um homem avista eles. Os franciscanos entrando. A força daquela vida reta daqueles homens inebriou o coração daquele homem que olhava aqueles franciscanos. Ele começou a segui-los. E quando eles entraram no convento, aquele homem do lado de fora falou para si: se a vida aí dentro for tão piedosa como o andar desses homens, eu me tornarei um deles. E ele entrou dentro do convento e foi conhecer. Ele viu que o convento tinha o cheiro e o exalar da santidade. Ele se tornou um frade franciscano. E pelo bom exemplo daquele homem, ele se destacou tanto em santidade, que ele foi o maior homem de sua época. E a pedido do Papa escreveu um livro maravilhoso, As Excelências da Santa Missa. Se tornou santo, São Leonardo de Porto Maurício. Como? Pelo andar reto dos franciscanos no meio da rua. Ele olhou os caras andando e falou: nossa, que força, que beleza, que paz. E a lição de Francisco continua: vive mais o cristianismo pelo bom exemplo do que pelas boas palavras. E esta foi a vida de um dos maiores santos da Igreja Católica, se não o maior, e que fica de exemplo para nós, para que nós olhemos para ele e queremos imitar as suas virtudes. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo.